Está no ar o consultório, seja bem-vindo a mais um programa aqui no Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. São 2 da tarde, por isso já sabe que é hora, local e sítio também certo para pôr a sua saúde em dia e participar neste programa. Queremos sempre ouvir a sua questão, queremos também que se junte a nós, partilhe connosco a sua opinião. Quais são os temas de hoje e que vão dominar então as 2 horas que temos aqui juntos a partir de agora? Vamos falar de ansiedade. Se de facto é uma pessoa ansiosa, a primeira parte do programa de hoje é para si. Vamos conhecer o livro A Minha Amiga Ansiedade. É um guia com exercícios muito simples e práticos para alcançarmos mais qualidade de vida e também aprender a gerir a ansiedade, esta emoção que pode ser tão perturbadora no nosso dia-a-dia. Seguimos a falar de atividade física, vamos conhecer o novo programa da Câmara Municipal do Porto, que promove então atividade semanal dedicada a pessoas com mais de 60 anos. Vamos também conhecer melhor este projeto e reservamos a última hora do consultório nesta tarde de terça-feira à especialidade de ginecologia. Vai estar connosco a doutora Marta Rodrigues, médica ginecologista, e é aqui que vai poder participar e esclarecer todas as suas questões. Isto porque setembro é o mês de consciencialização para a síndrome do ovário poliquístico e, portanto, vamos saber mais sobre esta síndrome que afeta tantas e tantas mulheres no nosso país e a nível mundial também a idade fértil. Portanto, se tem dúvidas, quer juntar-se à nossa conversa, partilhar a sua opinião relacionada com ginecologia, hoje é o dia certo, nesta tarde de terça-feira. 225083297, o número de telefone que pode marcar para se inscrever ou também partilhar connosco toda esta informação através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De resto, fique connosco desse lado até bem perto das 4 da tarde. Está no ar o consultório. E avançamos a falar de saúde e bem-estar. E esta primeira parte é dedicada às pessoas que sofrem de ansiedade ou sempre sofreram de ansiedade ao longo do seu dia, da sua vida, aliás. Vamos conhecer o livro A Minha Amiga Ansiedade. Junta-se a nós via Skype a doutora Elsa Loução Rei, autora do livro e também psicóloga clínica, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigada por estar connosco, doutora Elsa. Obrigado eu pelo convite. Olá, muito obrigada. Tenho certeza que vamos aprender muito consigo e que vamos falar aqui para uma grande fatia da população, não é? Mas antes de conhecermos melhor este livro e este guia prático que apresenta aqui então alguns exercícios simples para melhorar a nossa qualidade de vida, começava por lhe perguntar e para contextualizar esta emoção que pode ser perturbadora, mas se for gerida e não interferir de forma negativa, pode ser uma emoção normal, não é? A ansiedade. Sim, a ansiedade é uma coisa boa, ao contrário daquilo que se possa pensar, porque o estado de ansiedade vai promover em certas situações uma maior capacidade de nos adaptarmos a coisas novas, não é? Portanto, quem é que não sentiu aquele friozinho na barriga, aquele nervoso miudinho antes de iniciar uma coisa nova, sei lá, um curso, um emprego? Portanto, ela é natural. E ela ajuda-nos a acelerar um bocadinho, no sentido de estarmos mais atentos e conseguirmos absorver mais informação que vem do exterior, quando necessitamos de nos ajustar a uma coisa nova. Sem ela teríamos menos capacidade. O que não é normal é quando ela se começa a arrastar no tempo e quando ela começa a ter um papel que nos limita, ao contrário de nos ajudar a adquirir uma maior informação e empurrar-nos para a frente, por assim dizer. Ora, precisamente, quando é que a ansiedade interfere de tal forma na nossa vida que é algo a que devemos dar atenção e procurar ajuda até, não é? Exatamente. Os primeiros sinais, digamos assim, é quando nós começamos a alterar a nossa vida diária, para nos protegermos. Ou seja, a ansiedade muitas vezes acontece de uma maneira global, não é? Temos uma preocupação, andamos ansiosos, mas quando nos começamos a proteger de certas situações, porque achamos que vamos ficar mais nervosos, mais ansiosos, isso é um dos primeiros sinais. Normalmente, a ansiedade dá também um sinal muito importante logo nas primeiras fases em que começa a estar mais descontrolada, que é o sono.
portanto, o aumento do tempo que a pessoa tem normalmente para adormecer aumenta, porque os pensamentos estão acelerados, o corpo está acelerado, não consegue diminuir o seu ritmo e logo aí vamos aumentar o tempo que conseguimos relaxar para adormecer e então a ansiedade interfere muito no sono. Estes dois sinais são muito importantes. O aumento do tempo para adormecer e o facto de nós começarmos a evitar certas situações que nos provocam nervosismo e preferimos não ir. Por exemplo, estar num jantar de família em que há muita gente, começamos a pensar, se calhar é melhor não ir, vai haver muita confusão, eu prefiro estar calmo na minha casa e começamos a fazer este evitamento gradual. E muitas vezes esta ansiedade pode-se confundir com medo? Sim, esta ansiedade pode-se confundir com medo, porque os nossos sinais físicos da ansiedade são os mesmos sinais que temos com o medo. Portanto, o nosso corpo vai se preparar para lutar ou fugir, só que neste caso, em vez de termos uma ameaça física real ao nosso corpo, à nossa vida, o que nós temos é uma preocupação com alguma coisa que pode ser específica ou não, mas que vai interferir com o nosso funcionamento normal, não é? Mas sim, há aqui muitos pontos com medo, especialmente em termos de sintomatologia física. Claro que sim. E gerir a ansiedade, Sra. Doutora, é um trabalho que exige precisamente dedicação e tempo, não é? Não é de um dia para o outro que uma pessoa deixa de ser ansiosa. E por exemplo, as crianças também podem ser ansiosas, não é? Também não diz respeito ao género, nem sequer à idade. Que trabalho é que se deve fazer? O primeiro passo é reconhecer que a pessoa tem ansiedade, a própria pessoa? Sim, o primeiro passo é reconhecer que a pessoa está ansiosa. O que acontece muitas vezes é que, para esclarecer aqui, é que estamos a falar de uma ansiedade normalizada, digamos assim. Uma ansiedade que nós temos, que interfere com a nossa vida, mas que não é uma coisa tão maciça que nos impeça de sair de casa. Portanto, o livro é dedicado a esta ansiedade que é gerível. E esta ansiedade, mesmo gerível, o que acontece é que as pessoas pedem ajuda ao médico de família, e muito bem, e muitas das vezes são tratadas com ansiolíticos, e depois, às vezes, pedem consulta de psicologia, que está muito difícil de conseguir no Sistema Nacional de Saúde, mas também precisam de ferramentas para elas próprias conseguirem lidar com a ansiedade sem ser apenas uma estratégia medicamentosa. E é isto que o livro vai oferecer, não é? Vai oferecer pequenos exercícios que são coisas muito simples, mas que devem ser feitas ao longo do tempo. Ou seja, não é por fazer um exercício que a pessoa vai conseguir reduzir a ansiedade, mas se calhar se ela passar um bocadinho por todos e vir o que funciona melhor, pode reforçar esse exercício para se sentir mais calma, não é? No caso, o que acontece muitas vezes é que a nossa vida vai mudando, num momento não serve no outro, e por isto esta oferta destes exercícios que acabam por ser um companheiro não só apenas para um período, mas que acaba por ser vão ser companheiros para o longo da vida, porque se calhar uma pessoa consegue relaxar mais fazendo, por exemplo, o exercício que é ter o corpo no chão numa fase da sua vida, e consegue relaxar, e noutra fase da sua vida terá mais facilidade em relaxar através de um passeio na natureza, por exemplo. Claro que Portanto, sim. é uma coisa para ir praticando. É um livro que, de facto, é essencial na mesinha de cabeceira, como eu costumo dizer, que nos pode acompanhar. Começava por sugerir precisamente o nome deste livro, A Minha Amiga Ansiedade. É, de facto, para as pessoas que conseguem e vão aprender a gerir desta forma, através deste guia prático, com exemplos práticos e que podem pôr em prática no seu dia-a-dia, lidar de forma mais simples. Não sei se me estou a fazer entender, Sra. Doutora, mas este livro, este nome do livro é também muito sugestivo, não é? Minha Amiga Ansiedade. Portanto, perceber que a ansiedade, se for controlada, pode fazer parte do nosso dia-a-dia. Exatamente, e eu costumo dizer a quem me procura no consultório que a ansiedade é uma amiga para a vida. Portanto, e tal como os amigos, há alturas em que aparecem mais, há alturas em que aparecem menos. E daí o nome, A Minha Amiga Ansiedade. Porque nós temos que encarar a ansiedade, especialmente quem padece frequentemente ou é mais frágil em termos psicológicos neste aspecto,
encarar a ansiedade como algo que nos vai acompanhar e cuja qual nós temos que ter ferramentas para lidar, exatamente como os amigos. Nós sabemos que ninguém é perfeito e nós com os amigos somos tolerantes em alguns aspectos para conseguirmos manter a nossa relação de amizade, como eles também são tolerantes connosco, e no caso da ansiedade é a mesma coisa. Portanto, conseguir compreender que a ansiedade tem momentos em que vai estar mais presente e aí temos que utilizar os nossos próprios recursos para lidar com elas e depois temos momentos em que a pessoa quase esquece que padece de ansiedade. Portanto, isto é uma flutuação, é dinâmica como ser humano. E falou de algo muito importante também, que uma pessoa, se apresentar ao seu médico de família com este quadro de sintomas, realmente vão ser prescritos medicamentos, medicação, mas nem sempre é investigada a causa, não é? Que leva a pessoa a ter essa ansiedade. E este livro é muito curioso também, porque o leitor é convidado a realizar reflexões sobre a infância, a adolescência e também a idade adulta. Este é um exercício também para a pessoa recuar um bocadinho na sua vida e tentar perceber o que é que a levou a ter essa ansiedade. Sim, muitas das vezes, em termos daquilo que é a psicoterapia de apoio, aquilo que os psicólogos fazem, nós fazemos um bocadinho esta história de vida e claro que em terapia vamos aprofundar mais esta situação. No entanto, aqui o convite é que a pessoa faça essas reflexões no sentido de ela reconhecer nas várias fases da sua vida que existem padrões. Porque o que acontece é que as pessoas começam a funcionar de uma certa maneira, em ciclos. Se a pessoa fizer essa reflexão e começar a reconhecer os primeiros sinais ou reconhecer um padrão no seu funcionamento psicológico, o que acontece é que vai tomar uma consciência de que esses padrões existem e vai poder agir sobre eles muito antes do que essa tomada de consciência. E daí esta reflexão, porque muitas das vezes aquilo que nós sentimos numa fase da infância ou adolescência é aquilo que nos acompanha na idade adulta. E então assim há um reconhecimento do padrão da própria pessoa. Então a própria pessoa começa a dizer em certas fases, quando a ansiedade começa a ser mais intensa, mais facilmente ela percebe que está a entrar numa fase ansiosa e mais facilmente pode agir sobre essa fase ansiosa. Sr. Doutora, e podemos dizer que é algo cada vez mais prevalente na nossa população? O stress do dia-a-dia, do trabalho, das escolas, de gerir as próprias emoções, também a exigência dos padrões de beleza, as redes sociais, a facilidade com que se procura informação na internet. Há cada vez mais pessoas com ansiedade e cada vez mais novas. Eu não tenho bem a certeza se existem cada vez mais pessoas ou se existe uma maior consciencialização sobre a ansiedade. O que é facto é que nós tivemos aqui um fator muito importante, que foi a pandemia. Claro. E a pandemia levou a um travão a fundo nas nossas vidas agitadas. E esse travão a fundo, o que é que fez? Fez um espelho, ou seja, as pessoas começaram a olhar mais para si próprias e estar mais atentas aos próprios sentimentos, e ao estarem mais atentas a isso, também começaram a ter mais consciência daquilo que não estavam satisfeitas, não é? Claro. Ao fazer este processo, o que acontece é que os níveis de ansiedade dispararam, e não só durante a pandemia, mas nós vamos entrar agora numa fase em que os sintomas psicológicos vão ser mais proeminentes. Porquê? Porque estamos no fim da pandemia, estamos no fim das restrições e nós conseguimos sentir, permitir-nos viver as nossas emoções quando estamos seguros. Olha, a partir de agora, não é? A partir de agora é que as pessoas não vão ter restrições e vão se permitir sentir aquilo que teve guardado lá dentro enquanto estavam, por assim dizer, em modo de sobrevivência, não é? Porque a pandemia levou-nos a entrar no modo de sobrevivência. Claro. Muitas das vezes o que acontece é que quando estamos em modo de sobrevivência reagimos para ultrapassar esta fase difícil, e quando entramos numa fase de maior segurança, então aí sim o organismo permite-se pensar, permite-se refletir. E então eu acredito que neste pós-pandemia a
ansiedade seja mais evidente e que haja mais pessoas a tomar consciência dela, até porque as pessoas vão pensar sobre aquilo que vão conseguir mudar na sua vida, aquilo que não vão conseguir mudar na sua vida, e isso leva a conflitos internos que aumentam a ansiedade. Portanto, e essa consciencialização foi algo que saiu também desta pandemia, não é? Cada pessoa olhar mais para si, tentar encontrar mais o ser eu. Portanto, também houve uma maior procura em consultas de psicologia, imagino. Sim, houve uma maior procura porque houve uma dificuldade em gerir tanta coisa ao mesmo tempo. E estamos a falar, por exemplo, de pessoas que tiveram que trabalhar em casa, tiveram os filhos a ter escola em casa, e isto de ser em casa é muito importante. Porquê? Porque deixou de haver uma diferenciação de espaços, uma pele, digamos assim, e houve uma mistura de papéis. Nós, quando saímos para ir para o trabalho, vestimos a pele do profissional. Quando chegamos a casa, vestimos a pele do familiar, não é? Da mãe, do pai, do filho. E conseguimos esta diferença de papéis dividida em espaço físico é muito importante. E neste caso, na pandemia, nós tivemos alturas em que não era possível diferenciar, e então todos os papéis estavam misturados, a gestão tornou-se muito mais complexa e as pessoas ficaram sem capacidade de gerir, e daí a procura da psicologia ter sido muito mais adequada. E parece-me também que se conseguiu combater aqui algum estigma, não é? Porque até então nenhuma pessoa... era mais difícil uma pessoa admitir numa mesa de amigos ou família que andava a ter, por exemplo, acompanhamento com um psicólogo, e agora está-se a encontrar essa naturalidade, ou pelo menos estamos no caminho certo. Sim, dentro das coisas boas também existem coisas más, e a pandemia trouxe isso, trouxe uma maior sensibilização para a saúde mental. Tivemos aqui um fator importante que foi também muitas figuras públicas começarem a assumir as próprias fragilidades e, inclusivamente, a própria doença mental, e isso foi fundamental para que as pessoas conseguissem mais facilmente falar sobre os seus sentimentos, as suas preocupações e procurar ajuda, que é extremamente importante em casos em que ou que a pessoa sente que está a ficar demasiado triste ou demasiado nervosa e não está a conseguir gerir logo no início, ou então pessoas que precisam mesmo de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque a questão da saúde mental complica-se muito, mas felizmente essa sensibilidade para a saúde mental durante a pandemia aumentou e podemos, pronto, é como eu digo, dentro das coisas más podemos retirar essa coisa boa. Sr. Doutora, e para terminar, portanto, no livro A Minha Amiga Ansiedade, vão então encontrar aqui uma amiga verdadeira, não é? Que vai acompanhar estas pessoas através destes exercícios. Que tipo de exercícios é que constam no livro? Dê-nos assim só um exemplo. Então, um dos exemplos que eu estava a dizer é realmente, são exercícios muito simples, portanto não é nada de extraordinariamente novo. O que é novo é a tomada de consciência de que estas pequenas ações nos podem trazer tranquilidade. Um dos exercícios que eu estava a dizer há pouco é, por exemplo, nós deitarmos-nos no chão e sentirmos e tomarmos a consciência do nosso corpo do chão. Coisas tão simples como estas. Porquê? Porque o deitarmos-nos no chão vai mudar a nossa perspectiva do mundo. Porque quantas vezes é que nós nos deitamos no chão e olhamos à volta com os olhos de pequenino, digamos assim? É verdade. E para além disso, vai incidir também sobre a autoconsciência, ou seja, ao deitarmos no chão, que é diferente de deitarmos numa cama ou num sofá, vamos ter mais consciência do nosso corpo, vamos sentir e ter uma melhor consciência, apesar de me estar a repetir, dos pontos do nosso corpo que têm maior tensão, menor tensão. Então são pequenos exercícios que, quando realizados com empenho, nos podem ajudar a reduzir este aceleramento do dia-a-dia.
Gostei muito de falar consigo, muito obrigada por estas sugestões. Deixamos aqui também nós esta sugestão do livro A Minha Amiga Ansiedade. Muito obrigada também pelo seu contributo e continuação de uma boa semana para si. Muito obrigada por ter estado pelo convite aqui no consultório. Espero por si fisicamente aqui em estúdio da próxima vez. Muito obrigada. Continuação. Seguimos em frente então no consultório, seguimos a falar de saúde e bem-estar, como sabe, aqui no Porto Canal. Vamos falar de um projeto, depois do intervalo, da Câmara Municipal do Porto, um novo programa desportivo que propõe a pessoas de mais de 60 anos 1 hora por semana de exercício físico. Lá está, vamos saber qual é a modalidade, quem é que se pode inscrever, se ainda existem vagas, é muito importante. E depois avançamos a assinalar aqui o mês de consciencialização da síndrome do ovário poliquístico. Setembro é precisamente o mês de consciencialização desta síndrome que afeta tantas mulheres em idade fértil. Vai contar também aqui com a presença da doutora Marta Rodrigues, médica ginecologista. Isto significa que pode se inscrever para também juntar-se à nossa conversa ou esclarecer as suas questões relacionadas então com esta especialidade de ginecologia. Pode se inscrever a partir deste momento, 22-508-3297, o número de telefone que já está disponível, 22-508-3297, ou se preferir pode enviar a sua pergunta para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.